Olá, aqui é professor Odilon José de Oliveira Neto, professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, curso de Administração. O tema da aula de Matemática Financeira de hoje é o juro simples, tratando-se especificamente das diferenças entre os regimes de capitalização. O regime de capitalização, ele refere-se especificamente ao processo de formação de juros. Então, nós temos aqui o processo de formação de juros simples e o processo de formação de juros compostos. O processo de formação de juros simples, também denominado regime de capitalização linear ou progressão aritmética. Da mesma forma, no regime de juros compostos, nós temos aqui a capitalização exponencial, também denominada progressão geométrica. Nós vamos ver as diferenças aí na sequência. No regime de juros simples, como nós dissemos inclusive na aula passada, apenas o capital inicial rende juros. Nos nossos exemplos isso aqui vai ficar bem claro. Ou seja, não se soma os juros do período ao capital para cálculo de novos juros. Então, essa é uma característica importante. Se eu faço um investimento de R$10.000 no regime de juros simples, sempre a remuneração vai ser em cima desses 10 mil. Seja no primeiro, no segundo, no terceiro ou quarto período. Porque os juros não são agregados a esse capital para remunerar novos juros, como é feito, por exemplo, no regime de juros compostos. Vamos a um exemplo. Então, aqui eu tenho um capital de R$1.000 que foi investido a 10% ao ano. Então, eu começo com R$1.000, 10%, no final do ano eu tenho R$100 de juros, que vai somar 1.100, ou seja, a remuneração foi de R$100. Isso nos mostra claramente aqui que a remuneração foi só em cima do capital investido. No ano seguinte eu tenho R$1.100, porém os 10% aqui de juros, ele vai incidir somente no capital investido. Ou seja, vai remunerar novamente 100, chegando a 1.200. Ou seja, remuneração de apenas R$100 novamente. No ano seguinte, essa taxa de juros vai incidir somente sobre o capital aplicado. Então, vai ser remunerado mais R$100, que vai somar 1.300. Aqui mais R$100 de juros e assim sucessivamente até o quinto ano. Isso aqui difere muito do regime de capitalização composta. Nos juros compostos, soma-se os juros ao período ao capital, ou seja, os juros são capitalizados e passam a render novos juros. Nós temos aqui uma situação exponencial, né? Até o gráfico aqui que aparece, né, é exponencial. Exemplo, esses mesmos R$1.000 remunerados a 10%, no primeiro ano me rendeu 100. Então, até aqui o regime de juros simples e juros compostos, eles empatam, né? No entanto, a partir do segundo período, esses juros que foram auferidos aqui, eles são capitalizados, ou seja, eles somam esses juros ao capital, gerando aqui novos juros. Então, 10% de 1.100, 110. 110 mais 1.100, 1.210. Então, eu começo com 1.210 no ano seguinte. 10% de 1.210, 121. 121 mais 1.210, 1.331. Então, nos juros compostos, nós temos esse diferencial. Ou seja, gera-se novos juros a cada período que se agrega os juros ao capital. Aqui, para diferenciar, né, os dois regimes, nós temos aqui as diferenças, né, da remuneração que é feita ao longo do tempo. Sai de 1.000, chega em 1.500. Aqui sai de 1.000, chega a 1.610. Então, já é uma remuneração bem superior no regime de capitalização composta. Aqui um exemplo claro também, para exemplificar melhor, né? Ou seja, no regime de capitalização simples, o juro é o mesmo para todos os anos.
Ó, pode ver aqui, ó, todos os anos esses juros, esses 10% foi sobre o capital investido. Diferente dos juros compostos. Ó, R$ 1.000 vezes 10% gerou 100. 100 com 1.000, 1.100. 1.100 vezes 10%, 110. 110 com 1.100, 1.210. Vezes 10%, 121. 121 com 1.210, 1.331. E assim sucessivamente, né? Até chegar aqui, ó, 133,10. Ao final do quinto ano, né, nós já temos uma situação onde nós temos R$ 1.610. Por quê? 1.464 mais 146 de juros. Então aqui o saldo devedor ele é exponencial. Então os juros simples raramente são utilizados em operações financeiras ou comerciais e se restringem às operações de curto ou curtíssimo prazo. Já o juro composto é altamente ou amplamente utilizado em operações financeiras, de financiamentos, empréstimos, transações comerciais, aplicações, investimentos de longo prazo. Então, há uma superioridade aqui na utilização do juro composto, em detrimento aqui ao juro simples. Essas são as principais obras utilizadas na nossa aula. Obrigado a todos e até a próxima.